Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Tudo certinho, tudo bem, pronto aqui para o nosso trabalho e aproveitar da oportunidade para desejar aos nossos amigos, ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton. Vamos hoje atender aqui a mais uma solicitação que diz assim: as doenças fazem parte das provações do espírito ou são consequências do descaso e descuido do homem em relação à sua saúde? Muito interessante e importante. Vamos conversar bastante a respeito dessa matéria, até para esclarecer alguns pontos que ainda não são, segundo o nosso entendimento, devidamente entendidos pelos nossos amigos espíritas. E nós precisamos conhecer isso. Antes de fazer qualquer tipo de alusão ou comentário, eu quero fazer uma referência bibliográfica. Eu quero sugerir a todos os nossos amigos que leiam o capítulo número 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Por qual razão? Esse capítulo, ele é extremamente importante, você sabe disso, escrito por Allan Kardec no silêncio lá da sua reserva que ele fez, afastado, na época em que ele escreveu esse livro, e é uma obra-prima, porque esse capítulo dá a chance de nós entendermos e aprendermos doutrinariamente conceitos e providências que nós precisamos tomar em nossa vida. É um capítulo que eu reputo, que eu considero necessário para a vida de todos. Então é o primeiro ponto. Segundo, nós temos que entender, vez por todas, o significado da palavra provação e da palavra expiação. A pessoa que escreveu a pergunta não está se referindo à expiação, mas eu acho importante agora, ela não está se referindo à palavra, mas ela envolve aí o tema por necessidade e consequência. O que é provação? Lá no Livro dos Espíritos existem, a partir da pergunta 300, uma série de chamadas e conceitos, né, expressos sobre esse assunto ligado com as provações. Diz assim, lá a partir dessa pergunta: quando o espírito vai reencarnar? Quem responde isso são os espíritos chamados por Allan Kardec como espíritos superiores. Quando o espírito ele vai reencarnar, chega o momento que o espírito precisa reencarnar, faz parte da lei bondosa do Criador. Ele escolhe uma ou mais provas para se submeter a fim de medir o grau do seu adiantamento espiritual. O que vem a ser isso? Cada espírito, no processo da reencarnação, por opção, ele escolhe uma prova para passar ou mais. Eu devo dizer aqui que o meu pai sempre dizia que tinha escolhido mais de 7 provas para passar. Mas quando chegou na quinta, ele viu que ele não aguentava mais, nem a quinta, quanto mais seria a sexta ou a sétima. Então, isso também o que eles falavam era verdade e tinha uma razão de ser, e eu vou explicar na vida prática o que significa isso. Então, o espírito, ele através das provas, ele vai pouco a pouco fazendo reflexões sobre se ele é capaz de suportar as cargas de aflição psicológica que a vida aqui na Terra oferece. Porque, convenhamos, eu até hoje nunca ouvi ninguém dizer que nunca teve dificuldade alguma. Confesso a vocês que jamais ouvi alguém dizer: olha, eu na minha vida até essa data nunca tive dificuldade alguma. Por que a pessoa não fala? Não fala porque a nossa vida aqui, no encarnado, ela é constituída da aspereza das dificuldades.
que é isso que dá ao espírito condição dele saber se ele já pode superar essas dificuldades psicológicas que eu mencionei anteriormente. Isto são provas. Elas podem se tornar provações. Quando? Quando o espírito, não conseguindo suportar as cargas de aflição, ele entra num desespero muito grande, porque também, convenhamos, não é nada fácil passar pelas dificuldades asperosas aqui da nossa existência. Isso é prova. É que nem o aluno que no final do ano vai se submeter à prova da escola ou do ginásio. Não existe mais ginásio, né? Agora primeiro grau, né? Ensino médio. Ora, quem vai provar não é a escola que quer saber se ele aprendeu, é ele próprio que precisa saber. É cada um. E o espírito precisa saber se ele já aprendeu a superar essas dificuldades. Então, isso são provas. Agora, expiações é uma palavra que o espiritismo, digamos assim, pediu emprestado do catolicismo, porque no catolicismo a palavra expiação, não é só por isso, é por outro motivo, mas por hora eu devo dizer assim, a palavra expiação no catolicismo significava punição, penalidade, castigo de Deus para as suas criaturas que pecavam. Então sofriam as penalidades e eram expiações da vida. Só que no espiritismo não há pecado, não há castigo, não há punição. O que existe então? Existem consequências, efeitos, resultados do que o espírito fez antes e que se vê obrigado a passar. É a tal da lei de causalidade. É a tal da lei de causa e efeito, conforme você disse. Então, causa e efeito, o que seria a expiação? Efeito de causas anteriormente produzidas pelo espírito. Explicado isso, viu? Você desculpe ocupar o tempo. Não, é importante. Assim, mas explicado isso, agora a gente pode entrar no mérito da dificuldade de entendimento de quem escreveu a pergunta. Porque quer saber se as nossas doenças ou enfermidades são provas. Ou provações, né? Não. Parte das provações do espírito. Isso. Ou se são descuido do espírito, não é assim que está escrito aí? Tem descaso ou descuido. Falta de cuidado. Muito bem. Então nós podemos dizer assim, eu vou levar a conta, só vou substituir o conceito para explicar melhor. Esse assunto que a pessoa fez a pergunta aí, descuido, eu já vou levar para o campo da expiação. Então eu posso dizer assim, pode ser uma coisa, mas também pode ser outra. Uma doença, uma enfermidade, ela pode ser uma prova criada pelo próprio espírito. Olha, eu vou usar agora o conceito doutrinário para que as pessoas entendam como é que o espiritismo mostra isso. Eu não vou, quando estou desencarnado, eu não preciso ir em departamento nenhum para solicitar provas. É o espírito que cria isso, porque ele mantém os 3 atributos essenciais, a inteligência, a vontade e o pensamento, e através do pensamento ele cria essa possibilidade, ele cria passar por o grau de dificuldades extremados, às vezes, para poder atingir o que ele pretende. De forma que ou é uma prova que ele solicitou, mas pode ser consequências de causas anteriores ou causas criadas nesta própria existência. Aí sim reside a razão a pessoa que elaborou a pergunta. Por quê? Porque se for dessa existência, pode ser por um descuido, pode ser por um excesso. Tem pessoas que ficam doentes pelo excesso de comida, não tem? Tem. Excesso de prática do sexo desregrado, de vícios, de uso de drogas, por excesso de medicamentos, não tem também? Sempre. Então nós temos que entender que o homem ele é autor e engenheiro do seu próprio chamado destino. Com relação a essas questões relacionadas com o que é expiação, né, que a gente chama, que são consequências
naturais, a gente precisa lembrar sempre que Deus estabeleceu no universo uma série de leis. Não é que criou, olha, você comeu muito, então você, na outra encarnação, você vai ter dor de barriga. Não é assim que funciona. No universo existem leis e nós todos somos regidos por essas leis. Que essas leis decorrem da bondade infinita de Deus, do seu conhecimento infinito, de tudo. Então, as questões que são importantes. Sobre as provações ou provas, né? Está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos. Somos nós, é o próprio Espírito que escolhe as provas as quais quer enfrentar. Das expiações, também somos nós que escolhemos. Por que somos nós que escolhemos? Se eu quero comer muito, eu estou comendo muito porque eu quero, não é? É claro, a vontade em primeiro lugar. Pois é. Então, eu vou comer muito, isso vai gerar um efeito. Então, a expiação, na verdade, é um efeito de um equívoco meu. Então, sempre eu, espírito, que causo isso que a gente chama de dificuldade da encarnação. Somos sempre nós. Não é ninguém que causa por nós. Se a gente enfrenta, seja decorrente desta encarnação ou de encarnações anteriores, a escolha foi sempre nossa. Os dois companheiros quase que inseparáveis, prazer e gula, estão presentes na vida de todos, mas nem todos usam. Tem a música da Rita Lee, né? Tudo que é bom é ilegal, é imoral, engorda, né? E a gente gosta disso, na verdade. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque é o que o Milton falou, o espírito tem 3 ferramentas para a sua evolução: inteligência, vontade e o pensamento. Se a gente tiver vontade de fazer coisas erradas e não pensar direito, vai ter consequência. Isso mesmo. Ele pode ser vigilante ou não. Então, são coisas assim que... Por que a pessoa... Vamos pensar num caso extremo, né, para a gente entender. Boa parte dos problemas que a gente chama de nascença, porque alguns podem ser, vamos dizer, missão. Vamos imaginar que possa acontecer, que seja um espírito missionário, que escolheu passar por aquilo. Mas boa parte das causas são decorrentes de equívocos nossos. Isso mesmo, falhas, equívocos. E é assim que funciona. Esta é a lei universal. São as expiações que decorrem dos nossos equívocos. O que sobra realmente do estudo desse tema é um fato que eu considero gigantescamente novo para o espírito, que é o seguinte: na lei soberana sempre existem novas oportunidades. Não existe ponto final. A nossa evolução, na linguagem nossa aqui, da Terra, é infinita. Porque nós não sabemos, não tenho conhecimento, então estou avançando uma consideração. A evolução, ela é inexorável, isto é, não tem como deter. O espírito aprende, porque evoluir significa aprender cada vez mais. Então, o espírito terá sempre novas oportunidades de fazer, refazer, repetir erros e acertos, até ele ter uma condição de aprendizado que seja satisfatório para avançar. Enquanto não tem, ele continua ainda passando pelas mesmas dificuldades. Isso não é mal. Pelas leis de Deus é ótimo, porque o espírito está aprendendo. E nós aprendemos, na maior parte das vezes, com os nossos erros, equívocos e falhas. Aproveitar só, Milton, a gente acha que um tempinho, existem alguns problemas, como esses de ordem física, que a gente acaba enfrentando durante a encarnação. Mas algumas as coisas a gente acaba enfrentando também quando retorna para a pátria espiritual, para a erraticidade. Então, o espírito, aí,
diferente de que alguns imaginam, eles não sofrem, as dores não são de ordem física, elas são de ordem moral. Então, é importante que a gente perceba que existe toda essa parte, aquilo que a gente imagina aqui de dificuldade encarnado, mas muitos espíritos passam por essas mesmas dificuldades quando do retorno para o mundo espiritual, mas nunca de ordem física. É preciso que a gente entenda. Porque o espírito não tem corpo material, assim, denso como o nosso corpo físico. Tem o perispírito, que também é uma matéria, mas é uma matéria sutil, é um fluido. Né? Quem quiser entender bem, está lá no capítulo 14, né? De A Gênese, para entender essa questão do fluido. Mas a gente precisa entender que os espíritos sofrem, e às vezes o sofrimento no mundo espiritual é infinitamente maior do que a dor física que a gente tem aqui. Dia desses, até comentei com você, de um espírito que nós atendemos aqui na nossa casa, que relatava que ele, quando encarnado, havia feito diversas coisas, e a gente estava estudando sobre as penas futuras, né? Ele, ouvindo a questão, na cabeça dele, ele imaginava que as penas dele seriam pela eternidade. Indefinidas. Então, para o espírito, este sentimento, às vezes, é muito pior do que o sofrimento material. Agora, para esse nosso amigo, foi bela a notícia, foi uma ótima notícia para ele. A gente acabou esclarecendo, né? Claro. Informando o espírito sobre as possibilidades que ele tinha, e que isso passa à medida que o espírito procura buscar a sua melhora. O entendimento das questões relacionadas às suas atividades, quando encarnado e até mesmo quando espírito, né? Então, é importante que a gente tenha ciência que essas dificuldades, às vezes, que a gente enfrenta aqui na matéria, às vezes perto dos sofrimentos morais que a gente tem quando o espírito, não são nada. É verdade. Né, Milton? É verdade. E passa, porque não é permanente nada, tudo muda, não é? Agora, deixa eu tocar no assunto para encerrar a minha parte aqui no nosso programa. E é o seguinte. Lembra-se que agora, quando eu iniciei a fala, eu mencionei o capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu mencionei de propósito e pedi para lerem, porque é nesse capítulo que Allan Kardec desenvolveu ideias muito precisas de quando nós podemos saber quando aquilo que a gente está passando é uma prova ou se é uma expiação. É o único local da literatura espírita que a gente pode ter um aclaramento no campo das ideias, porque me perguntam sempre, e qual é a diferença, como eu posso saber se eu estou passando provação ou se é expiação? Então, ali, nesse capítulo, nós temos uma noção exata. Eu vou fazer um pequeno resumo. Posso fazer isso? Claro. Mas vocês, amigos, vão estudar esse capítulo para verem que beleza que é o conhecimento doutrinário para o esclarecimento. E trata também da lei de causa e efeito, naturalmente. E é só a lei de causa e efeito. Então, Allan Kardec vai escrevendo e dá um toque que é o seguinte ponto de importância. Nas provações, nas nossas provas, que nós próprios escolhemos, nós podemos passá-las com dificuldades, é bem verdade, com agruras, mas ainda nós buscamos força interior para resisti-las. Isso está lá. Então o espírito, ele passa as dificuldades, mas ele vai superando. Agora, se for expiação, isto é, se for resultado, efeito de causas criadas anteriormente, então, como o espírito ele não tem naquele prezado momento a noção de que ele é que criou, ele imagina-se que aquilo seja um descuido da obra do Criador e ele se revolta. O indivíduo fica revoltado, fica nervoso, irritado, contrai mais enfermidades, porque a revolta é o único meio que ele tem para extravasar
o seu sentimento em relação àquilo que está trazendo tanta dificuldade em sua existência. Então, por isso que o Milton falou, se a gente entender direitinho este capítulo, imagine quanto a gente vai deixar, vamos chamar aqui entre aspas, de sofrer. Fica... Se a gente entender que essas coisas são geradas por nós mesmos e que esses efeitos, com toda certeza, uma hora vão acabar e nós vamos atingir um outro patamar, chegar a uma condição melhor. Você fala, mas você não sofre? Claro, a gente passa por situações aqui ainda que são difíceis, mas se a gente entender de forma clara e objetiva esse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, digamos assim, a gente vai parar, entre aspas, aqui, de sofrer tanto, né? Vamos entender que isso faz parte da nossa caminhada evolutiva e decorre de equívocos anteriores. E vai deixar de dizer, isso eu não pedi para passar. E não pedir para nascer, né? Que nem alguns dizem, lamentavelmente, né, Milton? Isso mesmo. Muito bem. Eu esgotei aqui a minha fala com relação a essa pergunta. Agradecemos a pessoa que fez o encaminhamento. É doutrinário o tema, claro. Beleza de oportunidade. E desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Queremos mais uma vez lembrar que as nossas palestras da Sociedade Espírita Francisco de Assis são transmitidas todas as sextas-feiras pela nossa página do Facebook, é facebook.com/transição, a partir das 19h45. Então, todas as sextas-feiras, 19h45, lá no Facebook. E você que queira estar conosco, a assistir aqui a palestra na nossa casa, é só acessar o nosso site, sociedadespírita.com.br. Lá você vai ter um mapinha de como chegar aqui até nós. Estamos aqui nas proximidades da Vila Prudente, em Anhamelo, Salim Faramanuf, na cidade de São Paulo. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.